As primeiras imagens que virão é do meu trabalho na figuração de dogs de guarda e proteção, juntamente com o profissional da área, o adestrador. As imagens seguintes, essas sim, são do vídeo ao qual eu fiz o teste com o Baruch, na função de guarda e proteção territorial, especificando aqui. Eu quero que vocês guardem isto que eu vou falar aqui agora. Uma coisa é você fazer o teste com o dog, ele na guia, na coleira, ele preso. Não se faz treinamento com o animal, ele solto. Ele solto é um estágio mais avançado. Quem vai fazer o treinamento com o animal, começa testando ele na corrente ou guia, com o condutor ou ele preso. Há uma diferença do dog estar preso na guia, você estimulando ele na guia, o figurante provocando ele na guia, do que o animal solto, como que por conta própria, para fazer ali o trabalho. Se inicia o dog preso, numa guia, numa corrente, num local ou mesmo com alguém conduzindo ele. E estimulando ele ali, o figurante, e você estimulando o dog. Quando o dog progride, prospera dentro da função, quando ele está preparado a aprender a morder e tudo mais que eu vou falar no conteúdo aqui, a seguir, conjuntamente com as imagens, aí você vai deixar o animal só. Aqui foi um teste. Por causa das circunstâncias do manejo, do Baruch, e todo o contexto que já está explicado em outro vídeo, e nesse alguma coisa eu vou falar. Então aqui foi um teste para ver como ele faria o combate com uma pessoa entrando ali dentro do lote. Como o dog se comportaria com uma invasão territorial. Mas o manejo, quando ele é feito por parte, por fases, por período de desenvolvimento do animal para chegar até ele conseguir fazer uma boa guarda sozinho dentro da função de guarda e proteção territorial, especificando melhor o contexto do conteúdo. Nós estamos falando aqui do trabalho configuração configurante, porque o trabalho mesmo inicia-se antes de apresentar o figurante, antes de fazer a figuração, que aí você pode fazer o treinamento da mordida, ele solto, mas quando apresenta o figurante, se faz a figuração, se inicia com o animal preso na guia, em um local ou mesmo com alguém o conduzindo para fazer o combate dentro daquele aspecto a qual o dog vai trabalhar, seja territorial, pessoal e etc. Esse conteúdo, as imagens, são do teste do Dogbox Baruch. Eu estou aproveitando as imagens para transmitir uma informação que é necessário o dog ser condicionado da maneira correta para esse tipo de trabalho profissional. O manejo de guarda e proteção é algo profissional. Não basta apenas o instinto do animal. Tem que saber desenvolver o instinto do animal com material e técnicas corretas de manejo. Cada adestrador tem a sua peculiaridade, como cada animal, como cada dono, como o local onde o dog vai fazer a segurança, seja ela territorial ou pessoal. Aqui é apenas uma informação como que superficial. Uma informação mais profunda vai depender do aspecto que o dono ou o adestrador tem conhecimento e o figurante para o aspecto daquela guarda, seja ela qual for. Os animais têm vários drives, cada animal tem o seu drive em particular, e dentro desse drive, do seu estímulo, do seu instinto de combate, de proteção, de guarda, o adestrador, juntamente com a figuração,
vai trabalhando e extraindo o que já está no animal. Não há como desenvolver algo que o animal não tenha. É necessário que o animal tenha um bom instinto, uma boa genética, uma boa performance, uma boa saúde física e intelectual, para que ele possa ser desenvolvido pelo profissional da área. Eu pensei que apenas o instinto do animal fosse necessário para a função. O instinto somente não é necessário. É necessário que seja trabalhado esse instinto dele. É bem verdade que sem instinto não há como trabalhar o animal. Mas somente o instinto para fazer uma boa guarda não é suficiente. Precisa-se trabalhar esse instinto do animal com alguém que conheça essa função dele específica, qual tipo de estímulo ele tem dentro dele, se é de caça, se é de combate. Eu não posso falar que Agre SSA OTIL, porque o vídeo ele não é compartilhado pela plataforma. Quem sabe até combate, etc., possa estar no mesmo contexto, mas eu já vi um adestrador não usando essa palavra, então eu estou usando aqui o combate, que é Agre SSA OTIL. Tem dogs que já tem aquela performance de combater, não sendo na defensiva, não sendo na caça. E tem animais que precisam de um estímulo dentro do próprio estímulo dele, que pode ser um estímulo de caça, pode ser um estímulo de defesa. E o profissional identificando qual é a melhor estratégia para usar com aquele animal baseado no dono e onde ele vai fazer essa guarda. Pode ser numa residência, pode ser no apartamento, pode ser dentro do automóvel, pode ser numa chácara, pode ser na rua. Então tem aspectos diferentes no animal, na localização dele e dos donos. Se é uma pessoa solteira, casada, você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, quais pessoas podem ter acesso ao animal e todo um contexto que é bem amplo para se explicar simplesmente aqui nesse aspecto. Mas, no geral, eu acredito que você vai poder compreender como deve ser feito o trabalho para que o dog possa desenvolver melhor a sua capacidade de guarda e proteção. Eu não poderia deixar também de falar, o Dog Box aqui ele já está aproximadamente com 9 anos, ele não está em boa condição física, aconteceu fatores que está explicado em alguns vídeos aqui do canal, mas foi a oportunidade que eu tive para essa situação que eu não poderia perder. Então o animal não está no seu auge, nem físico, nem intelectual, ou condições de saúde, da idade, mas ainda a gente pode perceber como seria o Dog Box Baruch caso ele tivesse recebido esse manejo no seu auge, com o profissional, com o material e a técnica correta para tal. E se ele estivesse com saúde, tanto física e psicológica, mesmo nessa fase da idade dele agora, se ele estivesse condicionado adequadamente e saudável, sobretudo, ele estaria dentro daquilo que é necessário para um dog fazer uma guarda e proteção, que é combater o invasor, em qual aspecto for, principalmente nesse aqui é territorial. O animal, mesmo ele não estando saudável para esse manejo, no contexto da idade e no contexto de fatores exteriores que o atingiram, que o afligiram, está explicado em alguns vídeos, o dog esteve a ponto de morrer, mas graças a Deus o dog não faleceu. Eu não poderia perder a oportunidade de fazer esse teste com o animal, ao qual, quem sabe, não poderia ser feito depois, por falta de figuração, por falta de condição, até da própria saúde do Dog Box. Beleza? Tem vídeos aí explicando melhor o contexto que o dog foi aí para fazer esse manejo. Eu vou deixar na parte do comentário. Quem quiser pode assistir lá. Vai estar explicando melhor do Baruch aí dentro desse teste. O trabalho de formação do dog, ele tem todo um contexto, um planejamento. O trabalho não é feito de forma aleatória.
O trabalho tem um cronograma. Existem fases no contexto de levar o dog a fazer um ataque bem feito. Eu geralmente, quando eu vou fazer a figuração, eu não sei o nível que está aquele dog, porque o adestrador está condicionando o animal na obediência, na mordida, com o material correto, tem materiais corretos para formatar a mordida do dog correto. Depois é apresentada a figuração para o animal, que não é contato. Depende muito de adestrador para adestrador. Alguns gostam de usar manga, outros não. Geralmente eu faço sem a proteção, de uma forma mais real. Eu tenho que analisar qual o nível do animal. O adestrador me passa o feedback. Eu consigo compreender qual é o nível do animal e se eu posso apertar ou não aquele animal. Porque se você apertar demais, você pode quebrar o dog. Você pode perder a guarda do dog ou demorar para despertar o que o dog realmente pode. Eu não posso aliviar demais, porque senão também um dog ele não dá aquilo que ele poderia naquele momento. Então você tem que ter um discernimento. E quem passa esse feedback melhor é realmente quem está adestrando já o animal. Então ele me orienta que tipo de figuração ele quer e vamos trabalhando ali o animal dentro daquele aspecto do nível que o animal está para aquele momento. Nenhum adestrador que vai condicionar um animal, ele pega um animal e já chega alguém lá com bite, com a roupa. Geralmente você faz pequenas provocações para que vá despertando ali a agressão do animal. Geralmente, alguns animais eles têm caça. Então se faz a aproximação e se afasta. Você se aproxima do dog, quando ele cresce você se afasta. Você usa o drive dele de caça para despertar o combate. Tem animais que ele já tem é porque se falar a palavra aqui parece que o YouTube ele não compartilha o vídeo. Mas enfim, tem dogs que ele combate na defesa, outros na caça. Você tem que perceber qual é a pegada do dog. Então, quando a pessoa se aproxima aí do Baruch, quando o Baruch faz agressão, a pessoa devia tipo como que recuar, correr. Veja, ó, o Baruch ele vai para pegar ali como que na mão. Nesse momento ele tira, poderia ter deixado. Ele oferece mais ali a parte ali do cotovelo, o antebraço, mas poderia ter deixado o Baruch segurar ali. Ainda que o Baruch mordia e soltava. É interessante que eu fiz um manejo com o Baruch para quem for passar a mão na cabeça dele, ele atacar. E eu notei que esse manejo ficou nele, porque o Baruch sempre está buscando ir na mão. Tanto é que o adestrador tem que colocar a mão para dentro, porque ela fica exposta. Pode ver em manejo que as pessoas estão figurando, estão usando a roupa, elas estão com a mão para dentro, porque a mão não tem uma proteção, uma luva em si. E o Baruch vai na mão, que é onde ele foi condicionado a morder quando alguém fosse passar a mão nele. Eu condicionei o dog a não aceitar pessoas ficar passando a mão na cabeça dele. O Baruch foi onde até ele aprendeu, onde ele sabe. Dentro desse aspecto aí, se estivesse fazendo um treinamento, não um teste com o animal, geralmente o animal estaria preso, ou eu segurando na guia, ou ele na guia em algum lugar. E a pessoa aproximando, provocando o dog sem contato com ele, sem deixar ter contato. Faria isso um dia, passaria um tempo, eu iria treinando ali a mordida do dog, com o material adequado para a mordida. 2 semanas ou 3 a pessoa voltaria, faria a provocação, ou na frente do portão, ou entrando no lote, e eu segurando a guia, correndo com o Baruch atrás da pessoa, a pessoa sai do lote tipo fugindo, ou de onde estivesse,
E ali o dog vai crescendo, ele vai ganhando confiança. Depois a pessoa poderia chegar com a manga, e eu junto com o Baruque, já fazendo o treino com ele com material apropriado, semelhante à manga, de mordida. Quando ele mordesse a manga, ele ia estranhar. E ali ele combatendo. Depois que ele pegasse confiança de estar mordendo ali a manga, eu segurando ele na guia, aí eu poderia ir soltando a guia, tendo o comando de deixa, de larga e etc. Depois de todo esse processo, que é alguns meses, aí a pessoa vem com bite. Aí faria essa aproximação ainda na guia, aí depois faria lançado. O que é lançado? O dog está aqui do meu lado, aí a pessoa está numa certa distância e eu dar o comando para ele ir lá. Tem todo um contexto para o dog fazer esse combate bem feito com a pessoa usando a roupa de bite. Nenhum adestrador, nenhum figurante pega um cachorro e já vai logo chegando no último estágio, praticamente na última fase do adestramento. Isso seria como TCC. Ali seria o TCC. Seria o teste de todo o aprendizado que o animal teve para chegar ali e passar o combate contra o figurante no bite. Aí o dog fazendo esse ataque ali, o figurante com bite, etc., ali ainda ia aperfeiçoando o combate. A movimentação, o figurante cai no chão, lutando com o animal, rolando com o animal, deixando o animal ficar por cima. É bem perigoso esse manejo para o figurante, principalmente. Então são detalhes que devem ser percebidos. Você facilitar para o dog morder em certos momentos, dificultar em outros. Então são detalhes que não podem ser perdidos para não perder aquele momento para desenvolver o animal. Aqui, ó, vejam, mais uma vez, o Baruque vai para morder, ele tira. O dog está fazendo aquilo que ele aprendeu. Morder a mão quando alguém fosse em direção a ele. Ele está fazendo aquilo que ele foi condicionado. Ele não foi treinado nesse aspecto profissional. Ele foi condicionado nesse aspecto de alguém passar a mão nele, desde que ele vai na mão. Ele não foi treinado para combater com o figurante, agarrando ali no antebraço, no braço. Ele não foi condicionado nesse aspecto. Baruque não fez esse processo. E agora, com a idade que ele está tarde para ele poder fazer esse treinamento, porque tem que ter uma performance. E essa performance tem que ter auge, força, juventude e vigor. E agora o dog, praticamente com 9 anos, não tem mais. Ele já passou do auge dele, já passou do vigor. Ele está indo para realmente a decadência, a velhice, fase de doenças e, por fim, a morte. Agora, se eu tivesse feito esse trabalho na base do Baruque, eu começado ali entre 1 ano, 2 anos, com certeza ele teria feito um bom condicionamento, ele estaria num bom condicionamento até agora nessa idade. Ainda que também, quando você faz o adestramento com um animal, entre 1 ano, 2 anos, nessa fase do auge do animal, você fez o adestramento de guarda e proteção territorial, pessoal, etc. Aí o adestrador terminou o trabalho, mas você tem que estar fazendo revisão. Você treina um dog 2 anos, seu dog tem 2 anos de idade. Aí você passa aí mais 2, 3 anos. Você tem que estar pagando ali alguém, ao menos ali 1, 2 vezes ao ano, para poder estar ali condicionando o animal, fazendo a mordida, fazendo um ataque. Só abrindo um parênteses aqui rápido. Veja aí, agora que ele faz uma movimentação para enxotar o dog, para o dog recuar, fugir, e o Baruque não recua. Ele permanece ali, de frente ali, combatendo ali o invasor. Mas dentro da capacidade dele, do momento que ele está vivendo agora, é claro. Se você deixar o dog sem treinar, quem sabe se acontecer uma situação futura, o dog não tem. Ainda que ele tenha mais possibilidade, porque ele já recebeu um treinamento. Mas o dog pode perder o condicionamento do combate. É como uma pessoa que pratica um esporte e deixa de praticar. A pessoa joga um futebol, um basquete, um vôlei, uma natação, faz uma arte marcial.
Se ela ficar muito tempo sem treinar, ela perde o condicionamento. Ela não vai conseguir ter uma alta performance, ainda mais se for para competir. Então esse combate é uma competição em alto estágio, em alto nível para o animal. Ele precisa estar sempre treinado, condicionado, fazendo o manejo para que ele esteja sempre em condições de combate. Como um atleta sempre está treinando para ter uma boa performance para o dia da prova. Nos estudos é a mesma coisa. A pessoa já fez o primário, primeiro grau, segundo grau, ficou muitos anos sem estudar. Ela vai fazer um concurso, ela até estudou, mas ela perdeu ali condicionamento intelectual para aquela prova. Ela tem que estar estudando. Tem pessoas que estudam 3, 4, 5 anos para passar num concurso, para passar na prova. Deve estar sempre estudando. Se a pessoa deixar de estudar, quando a pessoa for fazer a prova, ela não lembra, ela não tem condicionamento intelectual para aquilo. No esporte, ela não tem condicionamento físico. E o animal, da mesma maneira. Ele não vai ter condicionamento intelectual e físico se não tiver sempre fazendo aí uma revisão, um condicionamento para o manejo de guarda e proteção, seja ele qual for, seja territorial, seja proteção pessoal e etc. Então o Dogs deve ser treinado e manter o treino dele diário sempre que possível. Infelizmente, na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje para estar condicionando o animal e condicioná-lo dentro do manejo correto, usando as ferramentas corretas e a figuração. Eu, na época, tinha condição de pagar figurantes para fazer o condicionamento do Baruch entre os 2 e 4 anos, mas eu não me atentei para isso, eu não tinha essa informação. Eu apenas contei com o instinto do animal. Mas o instinto não é suficiente. O instinto do animal deve ser trabalhado corretamente, com as técnicas corretas de manejo, de guarda e proteção. Fica aqui essa informação. E para você que pensa, quer ter um dog dentro dessa função, esses aspectos você tem que guardar e praticar no seu animal e consigo mesmo. Para que você tenha o mais longínquo possível um dog dentro da função. Eu sei que se o Baruch fosse mais jovem e ele tivesse saudável, tenho certeza que ele teria feito um ataque melhor. Porque eu já vi. Uma pessoa veio aqui em casa, eu já comentei isso em outro conteúdo, só estou repetindo. O Baruch quebrou a corrente. E o Baruch virou a cabeça para morder a perna da pessoa. E eu dei o comando para ele parar na hora. Mas ele já tinha virado a cabeça, já tinha aberto a boca, já estava para morder a pessoa. E eu dei atenção, aí ele parou, eu sento, ele sentou, ele ficou sentado olhando para a pessoa com o semblante fechado. Ele quebrou a corrente. Eu vi o dog fazendo isso, não foi os outros que me contou e etc não. Praticamente eu nem esperava, eu pedi para a pessoa se afastar, que eu vi que ele queria pegar a pessoa não se afastou, ele atacou, quebrou a corrente e foi para cima. Ele não hesitou, virou a cabeça de lado e já ia morder ali a perna da pessoa. Se eu não tivesse os comandos básicos, a obediência do animal, a dominância sobre ele, a liderança, ele teria pego a perna da pessoa ali e machucado. E outras situações parecidas, quando eu vim morar aqui. Eu sei que o dog tem essa pegada, mas infelizmente o conteúdo foi feito, esse manejo foi feito em uma fase que já não dava mais para ele. E todo o contexto que ele passou de não estar saudável. Eu acredito que se o Baruch estivesse saudável, se ele não estivesse passando esse processo, mesmo com a idade que ele está, ele teria feito um ataque melhor. Ele teria feito um combate melhor. Mas, infelizmente, o dog não foi trabalhado para isso e pegou ele numa fase ruim para ele dentro desse aspecto. Mas se fosse uma pessoa, um ser humano, a mordida que ele deu ali, a pessoa ia sentir. Porque a pessoa tem reação. O figurante, ele tem reações. Ele tem reações. Ele gesticula, ele grita, ele tem uma movimentação que ali estimula o animal, inspira o animal. Não é só ficar esperando a mordida do animal, como foi aqui. Praticamente ficou só esperando a mordida dele, como se ele fosse um dog já preparado para isso. Ele não foi preparado para isso. Agora, quando é uma situação como que tipo que real, a pessoa sabe que pode levar uma mordida e machucar, a pessoa tem uma postura. Agora a pessoa
dentro de uma roupa protegida, a pessoa sente uma segurança a mais. A pessoa leva uma mordida na mão, ela sente uma dor. O dog percebe que atingiu aquela pessoa de uma forma que ela sente dor. Tanto é quando você faz a figuração, você simula dor, o dog te morde, você simula que está com medo do animal, simula que ele é mais do que você, para que o dog tenha confiança. Depois que o dog tem a confiança, aprendeu a morder, faz a mordida, ali com a roupa, aí você vai mantendo esse treino, você vai mantendo esse condicionamento. Agora, se você faz um treinamento até profissional com o seu dog e depois ele não tem a experiência do combate, não tem a manutenção, não tem uma situação real, se você não cria um contexto de, ainda que seja figurado, para manter o treinamento, você pode perder o trabalho feito no animal para a função. O animal pode ser o melhor que for. Você faz um trabalho com ele e ele não tem nenhuma experiência depois do treinamento, ainda que seja de figuração, muito menos real. Pode ser que quando precisar do animal, ele não consiga fazer o trabalho que se deve dentro daquele aspecto. Até um atleta mesmo, de qualquer esporte, se ele não continuar mantendo o treinamento, a competição, a alta performance, ele perde o rendimento, ele perde o condicionamento. Se ele não manter ali o treinamento, ele perde o condicionamento. Pode ser o atleta que for, com todo o suporte de alimentação, de nutrição e outros aspectos químicos que por vezes tem na alta performance. Se ele parar e depois de tantos anos ele for voltar, ele tem que pegar ritmo de jogo, ritmo de combate, ritmo de treino. Isto é, se tiver auge ainda, saúde. Você não vê nenhum atleta, nenhuma pessoa, depois dos 40, principalmente que nunca fez atividade, ter uma melhor performance do que quando era mais jovem. A não ser que a pessoa mais jovem já era sedentária e começa a praticar uma atividade esportiva com mais idade, ela vai ter um melhor condicionamento, mas não um melhor auge, porque o auge passou. As pessoas comentam que eu não tenho a idade que eu tenho. Falam que eu estou muito bem. Há pouco corri 35 quilômetros, coisa que eu não fiz nem quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu não tenho a mesma performance, o mesmo auge, a mesma força de 20 e poucos anos. É uma diferença muito grande. Ainda que eu esteja melhor do que alguém de 20 e poucos anos, com menos idade do que eu não estou melhor do que eu próprio quando eu era mais jovem. Eu treinava muito mais, eu tinha muito mais performance, muito mais força, muito mais entusiasmo. E hoje tem outros aspectos da vida que acontecem, que vai diminuindo as suas forças, até psicológicas, para aquela situação a qual você tinha quando era mais jovem. Se você pega qualquer pessoa e for treinar ele para ser um campeão depois dos 40, é muito difícil. Raras exceções. Praticamente não existe, dependendo do esporte. Agora, se você pega um animal também e ele já passou do auge, já está na fase da velhice e quer treiná-lo para tal, é a mesma coisa de uma pessoa com mais idade. Pode sair alguma coisa? Pode melhorar? Se tiver saúde, pode. Mas não será como se fosse ali no começo da adolescência. Todo atleta de alta performance, a maioria, somente em combate, ele começa na infância, na adolescência. Alguns começaram um pouquinho ali com 20 anos, alguma coisa assim, mas é exceções. A maioria começou na infância. Uma alta performance em todas as áreas esportivas começou mais cedo. Pessoas também que têm uma alta performance nos estudos são pessoas que estão habituadas ao estudo. Tem pessoas que não conseguem ficar sentado uma hora meditando sobre um assunto. Tem pessoas que estão condicionadas a ficar 4, 5 horas estudando ali, está condicionada a fazer um concurso. Tem pessoas que, por fazer um concurso, ele não aguenta ficar ali dentro sentado. O estresse é muito grande. Então a pessoa vai se condicionando aquele estresse a superar aquele obstáculo com o treinamento e o auge. É claro que existem situações que com mais idade favorece, mas no contexto de performance, principalmente física, o auge é essencial. Não perder o auge. Fazer o trabalho com o dog antes de perder o auge. Bem antes ainda, quando estiver começando o auge,
é melhor ainda para fazer esse contexto de manejo, de guarda e proteção. Beleza? Fique com Deus, boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom.